Fala pessoal, e aí, beleza com vocês? Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre determinantes de uma matriz. Lembrando para vocês que no meu canal já tem aulas explicando um pouquinho sobre matrizes, as operações, explicando o que é uma matriz. Então nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo de um determinante. Então fica comigo, se inscreve no meu canal e vamos lá. Vamos lá para a nossa primeira questão sobre determinante de uma matriz. Antes de tudo, o que é um determinante? O determinante é um número real associado a uma matriz quadrada. E o que é uma matriz quadrada? Aqui eu tenho uma matriz quadrada que eu chamo ela de 2 por 2. Por quê? Porque indica para mim que eu tenho duas linhas e tenho duas colunas. Eu posso ter também uma matriz quadrada de 3 por 3, onde eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. Lembrando que esse primeiro número indica linha e esse número aqui indica coluna. Então, se vocês observarem, a mesma quantidade de linha é a mesma quantidade de coluna. E como é que eu calculo o determinante? É bem simples, é só seguir os passos. Então, eu vou querer o determinante da matriz A. A gente chama determinante como DET, det de A. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a minha diagonal, começando daqui de cima para baixo, tá vendo? Começando daqui, passando por aqui, finalizando aqui. A gente vai chamar ela de diagonal principal. É a primeira parte aonde eu vou fazer uma multiplicação. Então vamos fazer passo a passo. Vou abrir parênteses, eu vou multiplicar 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2. Então, eu multipliquei a minha diagonal principal. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um sinal de menos, porque tudo que eu for multiplicar agora na minha diagonal, que a gente chama de secundária, a gente vai ter que ter um valor invertido, ou seja, o sinal vai ter que ser trocado. Então, por isso eu coloquei esse menos. E a gente vai fazer uma multiplicação normal agora dessa parte daqui, ó, tá vendo? Então, a gente vai ter 5 vezes menos 1. Então, 5 vezes menos 1. Então, a gente vai ter o que aqui? 2 vezes 2, 4, menos, abro parênteses, e aqui eu faço a multiplicação. Mais com menos dá menos, 5 vezes 1 dá 5. Então, a gente vai ter 4 menos com menos dá mais 5, 4 mais 5, 9. Então, toda vez que eu for resolver um determinante, eu vou ter que fazer uma multiplicação. Primeiro, a gente vai traçar a diagonal principal, tá bom? Que é essa parte daqui. A gente vai fazer a multiplicação e a gente vai colocar o número aqui. Quando a gente for fazer uma próxima multiplicação, ela vai ser a diagonal secundária. E o que vai acontecer? A gente vai precisar trocar os sinais, tá? Então, o que acontece? Eu coloquei o menos, porque quando eu for fazer a diagonal secundária, no final eu vou ter que fazer o joguinho de sinal. Tem gente que já faz a multiplicação e já coloca o resultado com o sinal trocado. Aí fica a critério de vocês. No meu caso, eu repeti o sinal de menos, fiz a multiplicação normal e só fiz a mudança do sinal embaixo. Então, o que for melhor para você, a forma que for mais prática, você faz. Mas o que importa aqui nessa questão é que você tenha um entendimento da multiplicação da diagonal primária com a secundária, e que no final a gente vai ter que trocar esse sinal. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o determinante da minha matriz A, ela é 9. A gente vai ver um exemplo agora de um determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. Vamos ver. Para mais um exemplo de determinante. Agora eu vou utilizar a regra de Sarros, tá bom? Bom, galera, eu falei na minha primeira questão sobre a questão da matriz quadrada. Aquela matriz quadrada era de ordem 2 por 2. E essa matriz aqui eu chamo de ordem 3 por 3, porque eu tenho 3 linhas e tenho 3 colunas. Observem sempre que o número de linhas é sempre igual ao número de colunas, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Nessa regra aqui, ela é um pouquinho mais complexa. O que eu vou fazer aqui é repetir a primeira coluna e a segunda coluna, que é utilizando a regra. Então, eu vou colocar aqui o 1, o 2 e o 0. Vou pegar o 3, o 1 e o 2. Pronto. Feito isso, o que acontece aqui?
A partir daqui agora, eu vou ter que fazer aquela mesma regra. Multiplicar a diagonal principal menos depois a diagonal secundária. Então vamos pegar a diagonal principal. Então a gente vai pegar essa primeira parte aqui, tá vendo? Até aqui. Vou pegar essa segunda com muito cuidado, tá vendo? E vou pegar a terceira aqui, ó. Essa é a minha diagonal principal. E vou fazer uma multiplicação. Então a gente vai ter aqui o determinante. Vamos chamar essa matriz aqui de A, né? Determinante de A. Então o que que a gente vai ter aqui? Vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Mais 3 vezes 1 vezes 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então a diagonal principal, eu fiquei com esse resultado. Menos, agora eu vou pegar a diagonal secundária. Então o que a gente vai pegar aqui, ó? Esse com esse com esse e esse com esse. Aonde você consegue pegar os três valores, tá bom? Então vamos lá. 0 vezes 1 vezes 1, a gente vai ter 0. 2 vezes 1 vezes 1, a gente vai ter 2. E aqui a gente vai ter 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, obtive a multiplicação com a diagonal primária. Obtive a multiplicação com a diagonal secundária, não esquecendo do menos, tá? Agora a gente aqui vai ficar numa expressão numérica. Então, 1 mais 4 vai dar 5, menos, abre parênteses, 2 mais 6 vai dar mais 8. Então, a gente vai ter 5, menos com mais dá menos, 8. Então, 5 com menos 8, sinais diferentes diminui e conserva o sinal do número maior. Então, vou ficar como resposta menos 3. Lembrando, turma, que aqui nesse caso é como eu falei na questão anterior. Ou você já coloca os resultados da diagonal secundária com o sinal já trocado, ou você deixa para fazer isso depois. Você coloca um menos, abre parênteses e coloca os valores aqui dentro. Eu prefiro colocar o menos e os valores e no final fazer esse joguinho de sinal, porque tem gente que acaba se confundindo na hora de multiplicar a diagonal secundária. Tá certo? Então fica aqui essa aula sobre determinante. Peguem para estudar, refaçam e compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Valeu!